Palmeiras ligou e pediu pra tomar um café. Vamos tomar um café? Então, Entendi. vai voltar a namorar. Tudo indica que vai voltar a namorar. Mas não precisa dizer assim, então, vem cá, ó, eu te pago tanto, segunda-feira tem treino. Não é nesse ritmo. Sim. Tem uma coisa que me afligiu na maneira como a coisa aconteceu ontem. O Palmeiras sempre foi um clube, o Savoia conhece muito bem, o Edmundo conhece melhor que a gente. Claro. Muito de ebulição, né? Sempre se falou que nas alamedas do Parque Antártica circulava informação, as coisas vazavam muito rápido, um rastilho de pólvora, riscava um fósforo, todo mundo sabia de tudo. Parou de ser assim. Tinha parado de ser assim. E fez muito bem pro Palmeiras ter parado de ser assim. Isso é relação de quê? Presidente que fala com um assessor, que fala com um vice-presidente, que fala com o presidente do conselho, fiscal que fala com o outro conselheiro. É impressionante que ontem, é verdade que hoje em dia tem WhatsApp no avião, Sim. tem o sinal de Wi-Fi no avião, mas não foi no avião. Quando o time estava embarcando, o comentário todo no clube era caiu, vai desembarcar demitido. O Palmeiras não pode voltar a ser isso. Não é bom. E não é porque para nós é uma maravilha. Ter a informação é ótimo. Claro. A rede de boatos é que faz muito mal para todo mundo que trabalha ali. Atrapalha o ambiente. Você tem toda a razão. PVC, pessoal, é o seguinte, hein? Participe conosco, o Jogo da Velha Expediente Futebol, via Twitter. Mande também o seu vídeo. O que você escrever lá no Twitter vai aparecer ali na tela, no nosso L Interativo. A sua opinião estará registrada para a nossa alegria. E você pode mandar o seu vídeo também para comentar sobre os assuntos do programa e especialmente nesse momento sobre o assunto do Cuca, que o Eduardo Savoia tem informações aí importantes também do Palmeiras. Alô, Savoia! Olá, João, olá, companheiros. O PVC falou uma coisa legal, né? Que a notícia vazava também no clube social do Palmeiras, que fica junto com a Allianz Arena. Existia, né, que não existe mais isso daí, uma área onde os conselheiros frequentavam, chamado Pátio dos Milagres. Pátio dos Milagres. Onde as fofocas, os corneteiros lá xingavam, reivindicavam, enfim, era ali que nasciam as informações de bastidores do Palmeiras, onde eram divulgadas, né, tornadas público as informações de bastidores. O Cuca só não trabalha no Palmeiras se ele não quiser. O contrato ele não está assinado, né? Quem está cuidando é Eduardo Uran, que é o empresário dele, e depende mais do Cuca do que do Palmeiras. Acho também que para o Palmeiras ele está numa sinuca de bico. Para você tirar o Eduardo Batista e não poder contar ou contratar um Abel Braga, um Tite, um desses técnicos tops que estão, Mano Menezes, que estão trabalhando, eu acho que não valeria a pena dispensar o Eduardo Batista. Acho também que a direção dispensou o Eduardo Batista porque eles entenderam, inclusive Alexandre Matos, que se o Palmeiras não se classifica para a Libertadores com o Eduardo Batista, vai sobrar para a direção. Então foi um instrumento de defesa da direção, porque todo mundo pedia, torcida, conselheiros, a saída do Eduardo Batista, dizendo que ele não estava preparado para dirigir o Palmeiras. Se a diretoria bancasse o Eduardo Batista e ele não fosse campeão da Libertadores, que é exatamente isso que todo mundo quer, inclusive a patrocinadora, ia sobrar para a direção. Por que não demitiu? Enfim, e aí a direção acabou demitindo o Eduardo Batista por várias razões. Primeiro, perdeu 3-0 na Ponte Preta e o Corinthians ganhou por 3-0 lá em Campinas da mesma Ponte Preta. E aí aquele discurso, aquele chilique do Eduardo Batista também não pegou mal na direção. Então, por tudo isso e também para se preservar, a direção resolveu optar pela saída do Eduardo Batista. Agora, se contrata um do mesmo nível, não vai resolver o problema. Então, ou contrata um top, e pelo que se sabe, só o Cuca desses top está livre no mercado. E aí, é a lei da oferta e da procura. O Cuca inteligente sabe que ele é a solução. Já falou que tinha uma proposta da China, ele quer ficar no Brasil, porque daqui 12 dias nasce a netinha dele, ou o netinho, não sei. Então ele quer ficar, mas ele quer se valorizar. Então quando o PVC fala que não é para agora o negócio, pode se estender um pouquinho, é dinheiro. É sábado, é domingo, é segunda-feira. Então. Tô dizendo assim, se o Palmeiras quisesse dizer assim, olha aqui, ó, ele ganhava em torno de 400 no ano passado. Você liga hoje e fala assim, empresário, é o seguinte, 700, tentei no segunda-feira, 9 da manhã. Desliga o telefone e fechou. Não foi isso que fez, né? Ligou,
Então, ele quer trabalhar? Beleza, liga de novo. Então, vamos falar. Por isso que eu falei a metáfora. Eu não liguei e disse, eu te amo, volta pra mim, pelo amor de Deus. Ligou e falou, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. E o medo do não também, PVC. Pede uma sobremesa. E o medo do não também, entendeu? Tá chegando com calma no Cuca, mas é ele, porque a direção sabe que se não for ele, não vai resolver o problema político, né? Com torcida, com opinião pública. Exato. Então acho que não escapa, só falta assinar. O Cuca vai acabar ficando, porque ele quer ficar no Brasil, a esposa dele quer ficar no Brasil, a família quer que ele fique no Brasil, a netinha vai nascer, e ele já tá rico, né? Por causa de 200 mil a mais, 200 mil a menos na China, eu acho que ele vai preferir o Palmeiras. E ele sabe o quanto a torcida gosta, respeita, venera o Cuca, quer o Cuca no Palmeiras. Ele é palmeirense também, já declarou isso tem muita influência. Então acho que ele tem crédito. O Cuca vai ser a paz externa, eu não sei se vai ser a paz interna, né? Tem gente já mexendo os pauzinhos para reaproximar o Cuca do Alexandre Matos, que eu acho que é o grande problema hoje para o Cuca voltar, mas vai acabar voltando. Agora, ô Savoia, a gente tem um vídeo aqui que exemplifica bem o que você falou, da paz externa. O que a torcida do Palmeiras quer, e ela é gigante, há muito tempo já está claro, e esse vídeo comprova. O torcedor do Palmeiras não esqueceu o Cuca. Inclusive, nós falávamos aqui, logo no início do trabalho do Eduardo Batista, de um jogo no Allianz Parque, que a torcida ficou o tempo inteiro gritando Cuca, 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 né? E a gente até defendia na oportunidade o Eduardo Batista. A torcida quer o Cuca. Deixa eu só falar uma frase que você sabe. Eu não acho que é problema a relação do Alexandre com o Cuca. Por isso que eu uso a palavra curto-circuito. No vestiário com o Cuca, dá curto-circuito. De vez em quando dá um curto-circuito. Mas eles são profissionais. Claro. Não é um problema. O mais importante do que qualquer tipo de pequeno atrito que exista é ganhar. E eles foram juntos campeões brasileiros e com total merecimento. E Eugênio Leal, bem-vindo ao programa. Tudo bem, João? Tudo bem. Tô aqui pensando na metáfora que o PVC construiu. Você gostou? Eu tô achando que é um pouquinho diferente a história. Porque assim, no caso, o Palmeiras não terminou com o Cuca, ficou uma semana, foi pra balada. Foi o contrário, o Cuca foi quem terminou com o Palmeiras. O Cuca disse, não quero mais. O Cuca, e tem uns 5 meses. Eu te amo, mas eu não tô afim agora. E agora o Palmeiras, o cara que recebeu o pé na bunda, que tá indo lá... Opa! Por isso que ele não chega dizendo eu te amo. É verdade. Porque ele já tomou o pé na bunda. E ele levou, peraí, vamos tentar aqui uma reaproximação e tal. Agora, o que acontece é isso, essa relação, porque o Cuca, ele fez um grande trabalho no Palmeiras, ele saiu por cima. E para ele é muito confortável, mesmo amando o Palmeiras, sair por cima e agora voltar como a salvação da lavoura. Olha, nós precisamos desesperadamente de você, Cuca. Você é a nossa única solução. Não encontramos mais ninguém. Apostamos no Eduardo Batista. Para eles não deu certo. Só você salva. Então, o Cuca, voltando, se é que ele tinha problemas de relacionamento antes internos, ele volta mandando. Ele volta, amigo, vocês não foram me chamar, agora é do meu jeito. Certo. Não tem frufru, não tem tititi com jogador A, com jogador B, com dirigente A, com dirigente C. Ele volta por cima da carne seca. Foram me chamar de volta, eu fui embora. Você falou assim, pra eles não deu certo. Pra você deu certo, o Eduardo Batista? Para mim não deu tempo para avaliar, o João. Não dá para você avaliar o trabalho de um treinador que começou a montagem de um time em 3 meses de trabalho. É pouco tempo. Futebol não é assim. O problema maior da demissão do Eduardo Batista é que ela não tem nada de técnica. Nada de técnica. É emocional e político? É basicamente isso. Fruto de pressão, de emoção, de cobrança, de disse-me-disse, de fofoquinha, de corneteiro. Não tem assim... Não, o presidente do Palmeiras hoje foi dar entrevista, mas ele não tinha nenhuma convicção do que ele estava falando. Por que demitiu o Eduardo Batista? Que nós temos metas,
não alcançamos as metas. Qual vai ser o perfil do novo técnico? Não vamos Agora, falar sobre a torcida isso. também. Não tem convicção. Eu não conheço, o Leandro Quesada pode me ajudar aqui. Eu não conheço nenhum torcedor do Palmeiras, e olha que eu conheço vários palmeirenses, sou amigo de muitos deles. Não conheço nenhum que tenha, em algum momento, à exceção depois daquela vitória de virada histórica contra o Penharol, que ali. Legal, gostamos do que foi há uma semana, hein? Foi há uma semana. A vitória com o São Paulo. Sim, mas A vitória contra o eu São Paulo. nunca senti do torcedor palmeirense uma firmeza em relação ao Eduardo Batista. Nunca. Mas nem deu tempo João, de sentir, João. Sempre ele teve o fantasma do Cuca Não deu, sobrevoando. claro que João, teria. E aí a jogada maquiavélica do Cuca, desculpa que sabe. Maquiavélico. Porque eu saio por cima, opa, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que aí. é meio impossível falar com os 20 milhões de palmeirenses espalhados pelo Brasil. Mas o que vale é o universo que está ao nosso redor. Eu também tenho esses grupos de WhatsApp, tenho amigos palmeirenses, tenho amigos palmeirenses que apanharam lá no Uruguai, conheço palmeirenses que viajaram para ver o jogo na Bolívia, conheço palmeirenses que foram até Campinas e viram o time cair de 3, não é? Quase de 4 para Ponte Preta, e não conheço ninguém que tenha aprovado o trabalho do Eduardo Batista. Só que é um universo menor diante desse de 20 milhões de palmeirenses pelo Brasil. Algumas informações básicas. A saída do Eduardo só se consumou porque já há o acerto com o Cuca. Ele volta mais valorizado do que quando saiu. Já há o acerto, Quesada? Já há o acerto. Vai receber R$800 mil por mês. Boa parte desse valor será pago pela patrocinadora Amor, a Crefisa. A propósito, a dona Leila gosta muito do Cuca. A propósito, vai pagar a diferença. Se você perguntar, só para concluir, Savoy, se você perguntar, se você colocar frente a frente a dona Leila, o presidente Gagliotti e o Matos, quem gosta mesmo do Cuca é a dona Leila. Que tem uma influência grande, diga-se de passagem. Ano passado, não se esqueça que o Gagliotti era o quê no Palmeiras? Vice-presidente. E algumas rusgas aconteceram também entre os dois, entre Cuca. Então não é só o vestiário, não é só o ruído do vestiário, como o PVC falou. Vai. Aí o tamanho, cada um dá o tamanho que quer, né? E briga tem em tudo quanto é lugar. Não tem um time do futebol do mundo que não tenha algum probleminha de vestiário. Claro. Também não vamos jogar tudo no... nossa, outra, se esse é o problema, então que tenha novos ruídos, porque aí o Palmeiras é bicampeão brasileiro, né? Claro. Porque com todos esses problemas o time foi campeão Os brasileiro. últimos 3 campeonatos, tô errado? Se eu disser que nos últimos 3 campeonatos brasileiros teve probleminha no vestiário? A palavra curto-circuito eu conheço bem. Aí o Ela país- eu conheço bem, porque as faíscas das ruas, que você bota 40, 50 homens, independentes do lugar de trabalho, há divergências. 93, 94. E aí você foi muito feliz que quando essas rugas e essas divergências, elas ultrapassam para fora do vestiário. Você quer ganhar, né? Quando você está fechado ali dentro, resolvem-se as rugas ali dentro. Quando você começa a estar desunido, hoje existem 1 milhão de plataformas para você diluir isso, colocar isso na boca do público, divulgar, a palavra é essa. Você divulgar isso. Agora, isso existe. Há divergências até em termos de religião, pô. Por exemplo, eu vi acontecer, já vi acontecer, e nesse Palmeiras aí, 93, 94, de o pessoal da igreja poder fazer o culto, o pessoal da macumba não poder. E é uma divergência. E os direitos são iguais. Concorda? Claro. E isso era problema, era pauta dentro do nosso grupo. E o problema é sério. E foram resolvidos. Isso foram resolvidos, mas enfim, isso acontece e por muitas vezes é benéfico. Porque por muitas vezes é na hora da briga, na hora da raiva, que você põe pra fora aquilo tudo que você tá pensando e aí se resolve. Quando as pessoas não deixam a mágoa entrar no seu coração e colocam pra fora, os problemas estão resolvidos. E eu acho que o Cuca, ele cria esses atritos sim pela sua personalidade, mas os resolve. Por isso o resultado acontece. Os times dele rendem. Quesada, você tem para completar? Eu só não consigo entender por que o Palmeiras, em momentos cruciais de Libertadores, muda de treinador, né? No ano passado foi a mesma coisa. Foi assim, é verdade. No ano passado, o time o início do time era pior do que esse. Sim. O Cuca vai chegar e vai reassumir um time que não é um time qualquer também. Não é assim aquele time que tomou pau na primeira Mas a pergunta... Desculpa. Não desculpa, mas tudo bem. Mas a pergunta é o seguinte, ele encontra um Palmeiras mais forte ou mais fraco? Mais forte.
Mais sorte, Há obviamente. controvérsia. Sem o Gabriel Jesus? Há controvérsia. A minha visão Há é... controvérsia. Sem Gabriel Jesus e sem Moisés, Quando ele assumiu no ano passado... e sem Vitor Hugo. Porque Vitor Hugo precisa ser Vitor Hugo no ano recuperado. passado. Mas ele vai voltar a Perfeito. ser titular, Mas provavelmente. vocês lembram qual era a situação do Palmeiras na Libertadores no ano passado? Então, Tava eliminado praticamente. Nem com o Cuca seria possível. O que a gente ouviu é o seguinte, você até falou isso, se ele tivesse chegado 3 jogos antes, talvez tivesse E olha solucionado. só, eu falo sempre aqui da arrogância, prepotência futebolística brasileira, mas cá entre nós aqui, pelo time que o Palmeiras tem, pelo elenco que tem e pela situação da classificação, jogando no Allianz Parque, se botar o João Guilherme como treinador do Palmeiras, o Palmeiras vai Mas se o problema classificar não é esse. para as oitavas de Só final. pra concluir, Ou seja, só pra o concluir. Cuca vai chegar numa situação do Palmeiras em termos de Libertadores em que ele vai conseguir também ter uma sequência na competição. Só que ele não conseguiu ano passado. Só que é incrível como o mundo gira. Ele só tem um tiro pra dar. Só tem um jogo pra classificar o Palmeiras. Ou seja, Ou perder por um gol. tudo bem. Então, Ou perder por precisa, um gol. mas vamos criar o pior cenário. Imagine o Cuca não consegue classificar o time. É que não é o ponto, não é Pode ser que ele não classifique o time para a próxima fase. Não, gente, eu acho que vai. Até acho que o Palmeiras tem grande chance de ser campeão. Eu estou dizendo que pode acontecer do time não se classificar. Aí a responsabilidade vai ser de quem? Vai ser do Cuca, que chegou só agora? Vai ser do Eduardo Batista, que não conseguiu dar números decentes para que o time se classificasse? Ou é culpa de uma diretoria de futebol que apostou no projeto errado, Claro que é. chamado Eduardo Culpa da Batista? diretoria de futebol. Então, essa é a discussão. Mas olha só, não é só a Libertadores. A Libertadores vai passar. O problema, eu acho, uma demissão depois de 21 partidas oficiais, nenhuma demissão depois de 21 partidas oficiais é justa. Nenhuma. Ela pode ser certa. Eu acho, sim, eu normalmente estou pela manutenção do trabalho. Eu entendi a demissão, eu acho que ela está certa. Por quê? Porque você está olhando para o time e está dizendo assim, vai cair nas oitavas de final. E não é nas oitavas de final da Libertadores. É nas quartas de final, nas oitavas de final também da Copa do Brasil. Contra o Internacional. Contra o Internacional, que daqui a 2 semanas tem Palmeiras Internacional. O Palmeiras não deu sorte no sorteio, pegou um adversário. O Internacional está na segunda divisão. Olha os 2 jogos que o Inter fez contra o Corinthians, para ver se vai ser jogo Não, fácil. e é clássico, é time jogo grande. difícil, dificílimo. Então, o ponto que quando o Maurício Gagliotti fala, mesmo sem ter falado nada, ele diz que é muito parecida com a queda do Oswaldo de Oliveira 2 anos atrás. Quando o discurso dentro do clube era que a percepção que existia era que o Palmeiras estava ficando muito longe das metas. O discurso era igualzinho, mas no fundo a frase não falada era: desse mato não vai sair coelho. E é a mesma coisa que está acontecendo agora. Você está olhando e dizendo assim, não vai passar das oitavas. Dá um sorteio, Palmeiras e Botafogo nas oitavas de final. Se bobear, não passa. Ô, PVC, o Palmeiras Pode não passar com o Palmeiras, Cuca também. Pode não passar com qualquer um. O Palmeiras pode Aliás, perder volta, tudo não nessa há garantia temporada. nenhuma de que com o Cuca vai voltar a jogar como jogava no ano passado. Porque tem um outro detalhe, o Cuca conseguiu ainda tirar pra- boa parte da pressão que o Palmeiras fez questão de colocar no... O Palmeiras colocou uma pressão nele PVC, mesmo nesse ano o Palmeiras, muito grande. o Palmeiras, Eugênio, o Palmeiras pode perder tudo esse ano. Se ganhar a Libertadores, esse é o projeto. Mas ele pode perder a Libertadores. ganhar a Lembrar que o Libertadores Cuca ano passado, e quando chegou, também demorou disputar a decisão acertar contra o time. Real Madrid ou Juventus. Precisou de um Esse tempo é o projeto do treinando lá em Atibaia, não foi para acertar o time pro Campeonato Brasileiro, porque os primeiros resultados foram ruins. Ele E é não natural terá que isso agora, seja. não terá isso agora. É natural que Uma seja com semana qualquer fora, um. pelo menos. Não há garantia de que com o Cuca vai chegar e vai ganhar tudo isso. Aliás, Pode perder do mesmo jeito. Edmundo, dia 14 de maio, estou acreditando na informação do competente e que tem muita credibilidade Leandro Quesada, que o Cuca já está acertado e será o técnico do Palmeiras. Allianz Parque, domingo, 14 de maio, a volta de Cuca. Palmeiras e Vasco, Edmundo. É o jogo. É? Eu tenho que opinar? É uma coincidência, Edmundo, porque você é o maior ídolo da história Não, do Vasco, um dos maiores se da você história do Palmeiras. comparar jogador por jogador, vai dar 11-0 pro Palmeiras. Ponto. Se você olhar pro banco, tiver o Cuca e tiver... Com o Jorge Wilstermann também. Oi? Contra o Jorge Wilstermann. Se comparar o Palmeiras com o Jorge Wilstermann, também dá 11-0 pro Palmeiras. Só que existe uma diferença de mentalidade. O Jorge Wilstermann veio, jogou, se comportou como o Jorge Wilstermann. O Vasco vai lá ao Allianz Parque se comportar como o Vasco. E aí pode ganhar? Pode. Pode empatar? Pode. Mas pode ser goleado também. Ou não pode? Pode. Foi goleado? Tudo pode. Não, tudo pode, mas eu digo assim,
O Jorge Wilstermann, ele foi para perder de pouco. Ele foi para perder de pouco, porque a meta dele era classificar nos jogos jogando em casa e é provável que isso aconteça. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de 38 rodadas. Pouco importa se você ganha do Palmeiras no Allianz Parque ou ganha do Atlético Goianiense em São Januário. Só nada contra um ou favorecendo o outro. Mas os 3 pontos são iguais. E eu digo, o Vasco, que já foi ao Allianz Parque, já foi ao Palestra Itália, já foi a São Paulo, já foi ao Morumbi, já foi... E ganhou de todos os gigantes, vai querer ir lá e ganhar. E hoje, não tem muita chance de ganhar. Se fosse com o Eduardo Batista. Teria um pouco mais. Esse é o detalhe. E uma lembrança importante aqui, o Cuca, quando chegou ao Palmeiras no ano passado, ele perdeu os 4 primeiros jogos. Perdeu os 4. E no Atlético perdeu os primeiros 6. E depois os trabalhos deram certo. Bela lembrança, que era uma situação totalmente diferente. João, não sei se você vai encerrar o assunto. Não, mas pode falar, Eugênio. Não, mas ainda voltando à situação criada aqui pelo... Você gostou dessa meu metáfora, PVC, assim? Não sei se é com todo mundo, mas por experiência própria, voltar um relacionamento não costuma dar certo. Não, depende. Ontem eu ouvi... A minha experiência é essa. Ontem eu ouvi da minha mulher essa frase. Opa! Porque ela falava assim, do Filipão, que voltou e encaminhou o rebaixamento, que é verdade, mas foi campeão da Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil. Do Vanderlei, que na terceira passagem pelo Palmeiras saiu na segunda rodada do Brasileiro e o Palmeiras encaminhou para o rebaixamento. Não porque o Vanderlei já tinha saído, foi campeão brasileiro no ano seguinte pelo Cruzeiro, saiu do Palmeiras para o Cruzeiro. Mas há exemplos positivos ou médios. Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo foi bicampeão brasileiro pelo Palmeiras em 94, com o Edmundo ao lado, e anunciou que ia embora e ia pro Flamengo. Foi pro Flamengo, o Palmeiras contratou Valdir Espinosa. É muito parecida a situação. O Espinosa não deu certo, tempo semelhante. Ali por abril ele caiu, veio o Carlos Alberto Silva. O Carlos Alberto Silva tomou 5-0 do Grêmio, meteu 5-1 depois, foi eliminado da Libertadores. Quando chegou setembro, o Vanderlei já tinha passado pelo Flamengo, perdeu o Fla-Flu do gol de barriga e foi pro Paraná Clube. Do Paraná Clube, ele recebeu o convite do Palmeiras e voltou em outubro. Eu lembro direitinho que tinha um jogo emblemático, quando ele voltou, ele logo depois contratou Djalminha e Luizão e começou a montar o time de 96. Teve um jogo, Palmeiras e Santos, o Santos ganhou 1-0 no Pacaembu, gol do Wagner, e no final o jogo praticamente classificava o Santos para a semifinal do Brasileiro e praticamente eliminava o Palmeiras. O Amaralzinho, foi perguntar assim: Amaral, agora está eliminado? Ele falou: não, veja bem, a esperança é a única que morre. O Vanderlei montou o time de 96 e foi o time dos 102 gols. Na volta. Era muito parecido, foi muito rápido o retorno, foi mais demorou 9 meses. Não pode dar certo o retorno. O Cuca, lembra do Cuca? O Cuca no Botafogo. O Cuca no Botafogo saiu em 2007. Aí na volta não deu certo. O trabalho deu certo, razoavelmente, não foi campeão. Em 2007 ele fez aquele trabalho brilhante do time que foi vice-campeão carioca, mas que era um time espetacular, que liderou o Campeonato Brasileiro no primeiro turno. Aí foi até outubro na semifinal, nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Perdeu pro River Plate. Da Copa Sul-Americana. Sul-Americana. Ele perdeu pro River Plate, fez 2-0, tomou 4-2, pediu demissão e foi embora. Mário Sérgio. Assumiu o Mário Sérgio. Mário Sérgio assumiu. Exatamente. Mário Sérgio ficou 3 jogos e voltou o Cuca. No ano seguinte, o Botafogo tava brigando por Taça Guanabara, tava brigando de novo. Ganhou 1-0 o gol do Ayrton Paulista. Mas não era mais a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Mas foi uma experiência que se manteve, não foi o mesmo sucesso, mas na primeira passagem não foi campeão nem na segunda. Mas a torcida era feliz. Que ficam as justas. Fica. Você lembra? Ih, rapaz, vamos ver. Vai dar certo ou não vai? Eduardo Savoia, você é o mais experiente de todos aqui. Já viveu muitas idas e vindas, voltas e aquelas coisas todas. E aí? Na minha opinião... Tem nome de torcida. Tem nome de torcida? Torcida do Palmeiras. Savoia? Savoia. É. Tem uma torcida chamada Savoia. Pois em é, homenagem então. à Casa de Savoia, né? Olha aí. Então, Savoia, e aí? Pra gente matar esse assunto aqui, aguardando a confirmação do Cuca, Leandro Quesada informou, ele já está acertado e será anunciado em breve.
Eu acho que a tendência é dar certo. Pode ser até hoje, viu? Pode ser até hoje, vamos ficar atentos. Eu acho que a tendência é dar certo, viu, Sampaio? Eu acho que o Cuca era um treinador até para a seleção brasileira. Ele amadureceu com o tempo, é um cara que vive intensamente os clubes que dirige. Aconteceu isso recentemente no Atlético Mineiro, quando ele ganhou a Libertadores. Ele tem uma sintonia com o torcedor, especialmente o torcedor palmeirense. Então ele já larga na frente, os caras acreditam nele. E eu acho que ele vai arrumar seus probleminhas, porque ele é muito intenso mesmo, mas acho que ele vai fazer um grande trabalho. Agora concordo com o Edmundo, hein? Eu acho que o time de hoje não tem um craque, o cara do jogo. Gabriel Jesus. O animal do jogo. Não tem o Gabriel Jesus. Tinha o Gabriel Jesus no ano passado. Eu acho que esse ano, na hora que aperta, não tem o cara para decidir. Mas cá entre dá a nós, bola para mim que eu decido. Mas cá entre nós, Edmundo tá convenhamos que certo. continua muito forte, hein? Continua muito forte. É o Mas não melhor tem um craque. elenco do Brasil. Olha aqui, essa coisa do melhor elenco é muito boa. Eu acho. Olha aqui. Eu acho o melhor elenco do Brasil, o Palmeiras. Março do ano passado. Março do ano A gente passado. debateu muito isso aqui. Março do ano passado. Marcelo Oliveira caiu. Muita gente, não era todo mundo que dizia, muita gente dizia que o Palmeiras tinha contratado em quantidade, mas não em qualidade. Verdade ou mentira? Sim, Eu verdade. lembro que vocês falaram isso mesmo. Eu concordo com você. Aí- Você. aí- Mas tem um adendo. Deixa eu Sim, só te dar um adendo, rapidinho. Porque aí a mudança, aí vem o próprio mérito do Cuca. Por quê? Exato. Gabriel Jesus jogava como ponta esquerda, tendo que voltar para marcar lateral Isso. e fazia poucos gols. Sim. Aí o Cuca pega, Põe em troca ele de posição, dá liberdade para ele se movimentar. E ele explode. Ele deslancha, ele fazer deslancha. gol, Verdade. resolve um problema não só do Palmeiras, como da seleção Mas brasileira. é a ele grande. explodiu com o Cuca, o Vamos Gabriel chegar, Jesus, vamos né? chegar ao mesmo lugar. A gente precisa parar de achar no Brasil que você monta time contratando jogador só. Contratar jogador é uma parte da montagem do time. Então vamos lá. Março do ano passado, quando o Marcelo Oliveira caiu, muita gente dizia: o Palmeiras contratou em quantidade, mas não contratou qualidade. 3 meses depois, a gente perguntava aqui: o Palmeiras é o melhor elenco do Brasil? Não, era o melhor time. Aí o Cuca Mas você- saiu, campeão brasileiro, e hoje a gente tá dizendo assim: Você tem algumas coisas que explicam. Melhor elenco Pelo do amor de Brasil. Deus, eu não quero te cortar teu raciocínio. Mas tem algumas coisas que explicam. Não é essa pesquisa não foi minha, não. Escutei no programa da outra televisão. Escutei alguém falar no programa da outra televisão que eu trabalhava. Folgas do Marcelo Oliveira no Campeonato Brasileiro de 2015. 2015. 13 folgas ao longo do campeonato. Folgas do Tite, campeão brasileiro, uma quando o Corinthians jogou no sábado. Isso tem a ver com trabalho. Montar o time. É montar o time, montar o trabalho. Tá me entendendo? Você também tem que ser competente, tem que estar disposto. Não são palavras minhas não, Marcelo. Pelo amor de Deus, já até te pedi desculpa pela crítica quando ele entrou aqui ao vivo no Ayup na última palavra. Não são coisas minhas, estou só repetindo. Mas tem a ver com trabalho, que o Cuca trabalha intensamente E aí você monta o time. e monta um time. Então, Aí o time que não era o melhor elenco passou a ser visto como o melhor elenco. Então, Detalhe, mas grava detalhe. aí, bota no arquivo, porque eu continuo achando que o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil. E analisando as peças do elenco. Eu acho que você tem qualidade e você tem quantidade. Você tem várias opções, como você tinha no ano passado também. Então, com um técnico do gabarito do Cuca, como deu certo no Brasileiro, eu acho que tem chance de dar. Uma frase curta, um comentário curto. O Cuca assume um time que não está desmontado. Pois é. Em relação ao do ano passado, tá. Só para concluir, por favor. Não, ele não está desmontado. O Palmeiras foi a melhor campanha do Campeonato Paulista. O Palmeiras teve dificuldades para vencer 2 jogos em casa, mas venceu. O Palmeiras tomava de 2 do Peñarol e conseguiu uma virada histórica, que só não foi mais histórica por causa daquela briga e por causa do destempero do técnico, que em vez de falar da grande vitória, ficou dando murro na mesa e dando recado para jornalista. Então, vamos lá também, porque assim, senão parece que o elenco do Palmeiras é uma porcaria. Pô, o que é isso? Não é. Sobram jogadores. Agora, se não é o Cuca que vai dar jeito, então volta, Eduardo. Volta, Eduardo. Hashtag volta, Eduardo. Hashtag Cuca vá pra China. Opa, É isso. e outra coisa interessante, um Pô. ponto falho desse elenco do Palmeiras atual, a gente falou isso aqui outro dia. Ano passado sobravam volantes, né? Jogadores para aquela primeira posição, para as 2 primeiras posições de meio campo. Hoje em dia, com a suspensão do Felipe Melo, você tem ali o Thiago Santos, o Palmeiras já não tem tanta variedade para aquele setor como tinha no ano passado. Arouca machucado. Arouca tá machucado, o Gabriel foi pro Corinthians, Matheus Salles saiu. Matheus Salles Bahia. foi pro Bahia, né? Então talvez seja um Felipe Melo agora tá setor do afastado, elenco né? que o Palmeiras não tenha. Mas cá entre nós, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Cruzeiro,
são times que os treinadores Ô, João, bem servidos, né? Tem peças para trabalhar. Tem uma né? situação, João, e a gente, essa semana, estava discutindo isso, né? E eu sempre bato nessa tecla aqui. Para mim, o grande time é aquele que joga um grande futebol. Independente dos nomes. A gente ano passado bateu muito nessa tecla. Exato. E tá aí o Corinthians. O Corinthians joga um grande futebol. Se é bonito, se não é bonito, se você gosta, se você não gosta. No Campeonato Paulista tem dado resultado, é o provável campeão. E o elenco não tem grandes nomes. Tem um ou outro nome de mais destaque, mas se encontrou uma maneira eficiente de jogar. Encaixar um time. O que o Cuca conseguiu fazer no ano passado. Talvez o grande erro do Eduardo Batista, além dessa entrevista malfadada da semana passada, que eu acho que muita gente acabou assimilando isso, além dessa entrevista, que eu acho que ele tem boa parte de razão no que disse, a questão toda é que ele resolveu modificar a maneira de jogar do Palmeiras do Cuca. Ih, aí é um problema, é verdade. Ele chegou, não, vou botar do meu jeito, vai jogar... E aí você desmonta, por isso que eu falei que é desmontado. A maior parte das peças continua lá. Você perdeu um jogador importantíssimo, o principal jogador da equipe, Gabriel Jesus. Perdeu momentaneamente o Moisés, mas que vai voltar em algum ponto. Mas a questão principal é que você mudou a maneira de jogar do time. Por isso ele está desconstruído e o Cuca vai ter que reencaixar esse time no ritmo que estava no segundo semestre do ano passado, quando jogou a maior parte do tempo sem o Gabriel Jesus. Perfeitamente. Então vamos virar a página e estamos aí no aguardo. A qualquer momento pode surgir a informação. Leandro Quesada cravou aqui. Cuca já é técnico do Palmeiras. Aqui está. 800 paus por mês. Opa! Parabéns, Cuca, você merece, é muito competente e boa sorte aí na volta ao Palmeiras. Vamos aguardar a confirmação da volta de Cuca e a estreia dele. Palmeiras não tem jogo semana que vem, domingo no outro, abertura do Brasileirão, primeira rodada, domingo, Allianz Parque, Palmeiras e Vasco da Gama, um jogo que Edmundo estará atentíssimo e acompanhando muito de perto. Pessoal, para a gente começar a falar das decisões...